Olá, minha gente querida, que bom estarmos aqui nesse programa tão especial, Capelania, gente cuidando de gente. Meu nome é Eleni Vação, sou capelã hospitalar há quase 40 anos e também sou presidente do CPC, Conselho Presbiteriano de Capelania, pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você sabe o que é capelania? Capelania é a missão da igreja fora da igreja. É ir ao encontro das pessoas nas mais diversas áreas da sociedade, ouvindo, levantando as suas necessidades, falando a sua língua e apresentando o Evangelho de Cristo através também da sua vida. Você pode fazer capelania na escola, na empresa, entre pessoas que estão presas, pode fazer entre enfermos, pessoas enlutadas, nos esportes, tem milhões de ideias aí para quando você quiser e sentir o chamado do Senhor, está fazendo esse ministério tão lindo. E assim, gente, não é só a gente querer, é mais do que isso. É uma ordem do Senhor como sal e luz na terra. Deixa eu ler para você um trechinho que está na Bíblia, em Mateus 28, começando pelo versículo 18. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É um mandato de Jesus para que nós possamos sair dos nossos muros e ir além, entrar no mundo no sentido de ir ao encontro das pessoas que tanto precisam ouvir e ver o seu amor e então trazê-las depois para a igreja também, para que elas possam continuar a crescer. Gente, hoje nós temos aqui uma pessoa muito querida, muito especial, que tem um ministério lindíssimo, mas ele vai contar a sua própria história. É o reverendo Bruno Taioli. Ele trabalha com a Igreja Presbiteriana de Alphaville, mas eu vou contar pouca coisa sobre ele, porque eu quero que ele mesmo fale, tá bom? E lembre-se, você pode conversar conosco através do chat. Então, faça perguntas, comentários, diga de onde você está nos assistindo, que nós queremos estar aqui pertinho de você também, tá bom? Bruno, como é que você está, meu amigo? Olá, tudo bom, Eleni? É um privilégio estar aqui com vocês, é um prazer muito grande fazer parte desse programa, né? E poder atingir mais pessoas. Sim. Esse é o intuito. Esse é o intuito da capelania, esse é o intuito do cristianismo, esse é o intuito de uma TV, poder chegar mais longe, né? E além do que só a nossa voz ali, a nossa persona pode chegar. É verdade. Muito obrigado, é um privilégio. Para nós também. Bruno, eu combinei com você que você ia responder algumas perguntas e muito tranquilas, no sentido assim. Eu pedi para o Bruno responder quem eu era, quem eu sou, por causa de quem e o que eu faço com tudo isso. Vamos começar pelo quem eu era? Vamos lá. Bom, eu fui um rapaz, um menino que cresceu numa família normal, né? Filho de imigrantes, meu pai e minha mãe vieram da Itália, se estabeleceram em São Paulo, na Vila Madalena. Com o tempo nós mudamos para a Zona Oeste, onde minha família está até hoje, há 40 e poucos anos. A gente se mudou, foi a terceira família a se mudar para um bairro novo, que se chama Alphaville, que hoje já é quase uma cidade, não é mais um bairro. E lá eu cresci. E fiz algumas escolhas erradas. Eu acho que todo jovem, né, chega um determinado momento da vida que tem uma série de escolhas para fazer. E
E o jovem sem apoio nas suas escolhas é um desastre. E eu provei desses desastres, né? Então, algumas das escolhas que eu fiz foi de experimentar a droga. Então, eu tive aí a minha porta de entrada nas drogas. Eu falo que a porta de entrada das drogas para mim foi o álcool. Eu tive um acesso, até pela cultura, não é? Eu venho de uma cultura italiana que o álcool ele faz parte da mesa, ele faz parte da família, ele é uma coisa inserida. Eu me lembro de minhas primeiras memórias, a gente não tomava refrigerante, a gente tomava água com um pouco de vinho diluído, não? Ou seja, eu acabei adquirindo uma predisposição ao alcoolismo e à toxicodependência. Eu me tornei um dependente químico e nele a palavra de Deus fala que um abismo puxa outro abismo. E essa é a grande verdade, porque você não fala assim, eu era um dependente químico. Não, pera um minuto. Você enxerga a ponta do iceberg. A droga é uma coisa que vai acima do nível dos olhos, né? Então, mas existe um pacote muito grande por baixo, né? Então, eu era um dependente químico, mas eu precisava arrumar a droga para mim. E chegou uma hora que eu esgotei os recursos, né? Os meus recursos naturais. E o homem faz isso, ele esgota recursos naturais, né? Então, os recursos naturais era pegar em casa, era conseguir dinheiro emprestado, era ter dinheiro, era vender alguma coisa. Quando eu esgotei tudo, eu me vi em um dilema. E isso aconteceu muito rápido. Eu tinha... eu comecei na dependência química, na droga, muito cedo. Né? Quantos anos, mais ou menos? Então, eu me lembro que eu já... eu brinco, quando o pessoal me pergunta, quando você entrou nas drogas, eu brinco que a minha primeira droga foi o balanço na escola, porque eu rodava corrente, depois saía meio tonto. Eu era tóxico. A droga, na realidade, era um catalisador da desgraça, porque eu já tinha um caráter, um jeito tóxico de ser. Então, eu comecei a beber muito cedo, porque tinha acesso à bebida na minha própria casa. Eu experimentei a maconha, mas não era uma droga que eu gostava, né? E não me apeguei, mas eu fui muito rápido para a cocaína. A cocaína, eu fui aos 14, dos 14 para os 15 anos, eu já tinha ingressado na cocaína. Que coisa. E aí, olha que eu conheci a cocaína na escola. No intervalo de aula das 9 horas da manhã. Nossa. Nada assim, fora do patamar normal. O cara foi numa boca. Não, 9 horas da manhã, uma pessoa da minha escola falou, poxa, Bruno, você cheira? Eu falei, você vai um cara mais velho pergunta isso para você, vai falar, claro. Dá status. Claro que... E aí o cara, então vem cá que eu vou... Nossa, e aí eu morri de medo, mas fui. Mas ali eu gostei. E uma grande mentira que nós contamos, e assim nós mal empoderamos o nosso jovem, a nossa família, em dizer que a droga é ruim. O efeito da droga não é ruim. O primeiro efeito, porque o que acontece? Você fala, droga é ruim, droga mata, legal, uma informação, mas essa informação que você está passando para um jovem que vai experimentar droga, porque hoje ele tem acesso a tudo. Né? Isso a gente está falando década de 80, final, né? Início da década de 80. Então, fala a verdade, a droga, os primeiros efeitos da droga é maravilhoso. Vai te tirar da realidade, vai te anestesiar, vai criar um escape, uma fuga, vai te sociabilizar, mas depois ela vai cobrar um preço. Sim. E o preço é caro. E esse preço que veio cobrar de mim, depois de 22 anos, porque eu fiquei 22 anos nas drogas, e com isso, né, a gente sabe que um abismo puxa outro abismo. Da cocaína eu acabei indo para o crack, eu migrei no final da década de 80, quando o crack chegou no Brasil, eu acabei migrando para isso. E aí, o que eu precisava fazer? Eu tinha esgotado meus recursos naturais, eu precisava conseguir adquirir aquilo que fazia parte do meu organismo. Que coisa, Bruno. Você fala sobre a necessidade de aceitação, né? De empoderamento, de pertencimento. Ali. Pertencimento, exatamente. O jovem ele tem que pertencer. Né? Quando o jovem vem para a igreja, ele vem porque ele quer pertencer a algo. Verdade, né? verdade. E se ele não pertence a algo na igreja, ou num grupo de jovens, ou alguma coisa, ele vai procurar algo que ele pertence. E eu achei o meu pertencimento ali. Achei uma ruína, né?
lógico, achei aonde eu procurava liberdade, eu verdadeiramente me aprisionei. E aí eu, para conseguir droga, passei a vender droga. E foi muito sutil. Eu, de uma família boa, num lugar bom, passei a ter que vender droga para poder sustentar o meu vício. E aí foi mais desgraça em cima de desgraça. Imagina a sua família no meio de tudo isso. Eu falo que minha mãe, coitada, minha mãe, ela é falecida há 9 anos, quase 9 anos. Né? Ela teve o privilégio não só de me ver transformado, mas eu fui o pastor que fez o batismo por aspersão da minha mãe. Que coisa. E tive o privilégio de fazer, depois de um mês, o ofício fúnebre dela. Nossa. Então foi assim, ela pôde ver eu não posso, ela viu a transformação e eu tive esse privilégio, né, de batizar e fazer o funeral da minha querida mãe. O quanto ela deve ter orado ela por era a você, mulher rapaz. da janela. Ela era aquela senhora que ficava na janela esperando o filho chegar e o filho não chegava. É um desespero. Ela se tornou uma codependente. Então, ela ficava o tempo que fosse. Eu passava, às vezes, passei meses sem voltar para casa. Bom, fui vender droga, participei do que tem de pior da dependência química, ou seja, tive 15 internações. Tive prisão de tudo quanto é tipo. Né? Acabei me relacionando com pessoas que... Puxa, você fala que você tá... Minha mãe usava uma expressão muito legal. Falava, você é um gato que vive num pacote de biscoito. Você acha que é biscoito, mas não é biscoito. Então, é uma coisa completamente diferente, destoa. Sim. Então, mas eu tive uma oportunidade. Né? Como foi? E essa oportunidade foi assim... foi providencial, né? A gente não acredita, pelo amor de Deus, em coincidências, né? É incrível como é Deus quem vem ao encontro da gente. E eu não digo que foi ali, Deus me levou, não, Deus me conduziu a minha vida toda. E eu consigo identificar desde o primeiro momento de lucidez, assim, de vida, que sempre foi Deus me livrando, Deus me capacitando, me instruindo, até nos momentos difíceis, nos momentos que eu passei por prisão, por privação de liberdade, por privação de sono, eu tive que passar muito tempo, tortura, porque naquela época era uma coisa muito usual a tortura. A tortura era tão normal naquela época, eu falo desse lado da sociedade, né, que era o submundo, né? A tortura era tão normal que a gente, quando ou era preso ou aconteceu alguma coisa, a gente falava, poxa, agora vão passar pela sessão de massagem, né? Então, quer dizer, o homem se adequa ao ruim. Então eu passei, e hoje eu vejo que todas as coisas que eu passei, tudo cooperaram para o meu ministério hoje, ou seja, tudo mesmo coopera para o bem. Sim, com certeza. E aí eu já não morava em São Paulo, eu morava num outro estado, porque eu não podia ficar em São Paulo, eu era procurado pela polícia de São Paulo, não sou mais, tá? Beleza? Graças Vamos explicar a Deus. bem, né? Eu vou passar já o meu CPF, vocês podem... Ficha limpa. Mas se quiserem, eu sou pastor na Igreja Presbiteriana de Alphaville, vão lá me encontrar. E então eu já estava cansado daquela vida. Procurando a felicidade, e na realidade, eu procurando o que era a minha essência. Sim. E foi um grito de socorro que eu dei num banheiro uma vez. Eu vim para São Paulo, numa das minhas vidas para São Paulo, eu conheci uma moça, que era a irmã da namorada do meu irmão, que eles estavam indo numa igreja. Sim. E aí eles falaram, você tem que conhecer o Bruno é muito legal, né? O Bruno é um cara bacana, mas ele tem uns probleminhas, e a gente da igreja, a gente precisa ajudar o cara, né? E aí ela falou, mas que problema ele tem? Então, ele é usuário de droga, né? Ele usa crack. Aí ela perguntou, e ela trabalhava na diretoria de um grande banco, né? E ela falou, mas ele trabalha com o quê? Falou, então esse é outro problema, ele drogas. É traficante, né? Caramba, mas ele mora aqui, ele falou, então, ele não mora aqui, ele mora em Florianópolis, onde lá ele tem, porque ele está foragido da polícia de São Paulo, mas ele vem ver os filhos do primeiro casamento. Ela falou, eu não quero conhecer esse cara, é óbvio, né? E essa menina na igreja, eu brinco quando eu vou dar um depoimento, testemunho, né? Eu falo que era a minazinha do louvor. Ela era a menininha do louvor, porque era uma menina lá do louvor, tranquilo, nunca estava na igreja há muito tempo. Só que aconteceu que ela me conheceu e a gente conversando,
ela se incomodou com algumas coisas. Uma delas era a privação de sono que eu tinha, até por conta da droga. Eu tinha muito tempo sem dormir. E não me fazia falta. Né? E eu vou te falar que até hoje não me faz. Hoje eu durmo ali 2, 3, 4 horas, tomo um banho, tô novo. Então eu vou de missão em missão. Tá legal. Eu vejo que Deus preparou uma maquininha assim e ela vai rodar até onde ele quiser. A gente faz a manutenção direitinho, mas vamos rodando. E aí, essa menina passou a orar por mim, Eleni. Olha só como a palavra se faz viva, né? A oração do justo muito vale seus efeitos, Tiago 5,16. E é verdade, ela foi a minha salvação, a porta da entrada para a minha salvação. Então ela foi uma ferramenta que Jesus usou nesse tempo e essa menina, ela passou a orar todo dia por mim. E eu voltei para Florianópolis e comecei a me incomodar com tudo. E numa desses incômodos, eu já estava extremamente drogado dentro da casa onde eu morava, sozinho, sem ninguém. Eu tinha fechado, porque eu comecei a me incomodar com as coisas, eu fechei a bocada que eu tinha lá, peguei toda a droga e fui para dentro de casa. E fiquei usando. E aí eu passei pelo banheiro, olhei o espelho assim, eu falei, Deus não pode existir. Deus não existe porque qual que é o propósito que Deus tem, se ele existe mesmo, de botar uma pessoa no mundo para se transformar num monstro como eu? E aí eu dei um grito naquele banheiro, eu falei, para que você me fez, Deus? É engraçado, né? A gente duvida da existência de Deus, mas continua perguntando. Né? Então, e aí, eu dei esse grito no banheiro, para que você me fez? Um mês depois, eu estava em São Paulo, decidi porque eu estava enlouquecendo ali. Voltei para São Paulo e liguei para essa menina. Falei, olha, vocês estão na igreja, eu preciso de ajuda. Que coisa linda. Veja, se você tem um filho, um irmão, um familiar muito querido que está envolvido em drogas, não perca a esperança, não deixe de orar, porque Deus responde. E Ele muda não só a pessoa exteriormente. Ele muda o coração e aí não tem como. Você vai para a história de Cristo, nova criatura, para a história de Nicodemos, tem que nascer de novo e nasce mesmo. Exatamente. Você vem de praticamente outra natureza, você vem com a natureza divina. E aí, essa menina falou, olha, eu não posso sair com você, mas à noite eu estou na igreja, eu vou cantar na igreja, eu vou louvar, eu não sabia o que era louvar, ela falou, cantar na igreja. Você não quer ir? E eu falei, putz, mano. Igreja, né? Aquele povo bitolado, porque tem o pregador, que não é o pregador da igreja, que não é o missionário, que não é o capelão, que está na rua, que fala isso que eles evangelizam muito mais do que nós. E fala, né, a igreja é um negócio de lugar... pessoal bitolado, eles não sabem, nunca foram, mas ouviram falar e desdobram aquilo que ouviram falar. E aí, a igreja é um lugar de gente ignorante, vive com... O cara é aquele cara que tá sempre paletó e gravata, com a Bíblia debaixo do braço, a mulher, né, com saia, não sei o quê, né, com coca. Então, eu achava que aquele era o estereótipo do cristão, do crente. Eu falei, não, a religião é uma muleta, né? Então eu não preciso. Quantas desculpas a gente dá. Não, e assim, o cara dentro da fossa, olhando para o limpo, o limpo, né? Assim. Sim. Bom, ou seja, eu acabei indo. Eu cedi. E eu fui àquele culto, não entendi nada, numa igrejinha pequenininha em Santana do Parnaíba. E cheguei lá e não entendi nada do que o pastor falou, eu só entendi uma coisa no final daquele culto, que aquele pastor falou assim, alguém aqui está cansado da vida que está levando e quer entregar os seus caminhos inteiramente a Cristo? Só um pouquinho, claro. Deixa o suspense um pouquinho, porque nós queremos saber já o que aconteceu aí. Nós vamos ter um pequeno intervalo, onde vamos estar falando também sobre capelania hospitalar. Vocês vão conhecer o trabalho do Bruno, o que ele faz, mas eu quero mostrar também o que a gente faz em capelania hospitalar e o curso que você pode fazer, tá bom? A ACS, Associação de Capelania na Saúde, é uma associação beneficente de assistência social e educacional de natureza religiosa, humanitária, filantrópica e cultural, sem fins econômicos ou lucrativos e sem vínculo ou interesse político partidário.
A ACS se dedica ao Ministério de Assistência aos Enfermos, Familiares e Profissionais da Saúde, bem como a formação e desenvolvimento de capelanias hospitalares. Também presta assistência espiritual a pessoas em sofrimento, mediante a aplicação do conforto da Palavra de Deus. Promove o desenvolvimento e integração de capelanias, capacitando, orientando, credenciando capelanias, capelães e visitadores hospitalares. Também supervisiona o exercício do Ministério de Capelania e promove a prestação gratuita de assistência e amparo social e material aos pacientes carentes e familiares. Outra função da ACS é promover atividades complementares aos enfermos hospitalizados em tratamento rádio ou quimioterápico, ambulatorial ou domiciliar, aos seus acompanhantes e cuidadores, bem como acompanhamento aos familiares após a alta médica ou o óbito do paciente. Nós cooperamos na humanização dos hospitais, através da interação com os profissionais e estudantes da área da saúde, promovendo devocionais, palestras, cursos e congressos para sensibilização e preparo para o cuidado integral dos pacientes. Promovemos assistência e apoio espiritual aos profissionais da área da saúde, através do aconselhamento pessoal. Esta é a ACS. Você também pode fazer parte da capelania hospitalar ou da Casa do Aconchego, trabalhando voluntariamente conosco. Venha se preparar. Temos agora um curso de capelania hospitalar em EAD. Entre no nosso site capelanianasaude.org.br. Gente querida, quero convidar você para o nosso primeiro curso presencial depois da pandemia em capelania hospitalar da Associação de Capelania na Saúde. Venha aprender a visitar pessoas. Entre lá no site capelanianasaude.org.br e inscreva-se já. Espero você! Gente, nós estamos aqui conversando com o reverendo Bruno Taioli e ele está contando para a gente sobre a história dele. Depois, eu não quero quebrar o encanto aqui, porque ele vai contar quem ele é hoje, por causa de quem e o que ele faz. Bruno, continua a sua história, então, por favor. Para a gente dar um desfecho, né? Ou seja, para a gente acabar com o fim e entrar logo no começo da minha vida, que é onde eu imputo que minha vida começou. Naquela noite, eu escutei aquele pastor no final do culto falando: você quer? Quem está aqui tão cansado dessa vida que está levando? Você foi à igreja. Eu fui, porque eu não tinha mais nada para perder. Daquela menina. Né? E eu fui lá, vi a menina cantar, achei muito bonitinha, não sabia muito daquele negócio, mas não sabia do protocolo, né? Levanta a mão, abaixa a mão, vem para frente, vamos orar. E aí, só eu fui. E aí, quando ele falou quem está cansado, eu falei: eu estou cansado da vida que eu estou levando. Aquilo era para mim diretamente. Era uma igreja bem pequena, ninguém me conhecia. E quando ele falou: olha, vem aqui, rapaz, eu queria orar por você. E quando eu me posicionei para levantar, eu comecei a chorar. Chorar é uma coisa que a gente não faz na vida que eu levava. Né? É uma blindagem que você próprio tem, né? Que você não demonstra os seus sentimentos. E eu chorei e eu escutei algo que dizia dentro de mim: eu te fiz para isso. Respondia, mas não foi só uma resposta a algo, a um grito de socorro. Não foi só isso, foi um descortinar para mim tão grande, porque eu entendi que Deus existia. Porque somente Deus poderia estar ali quando eu dei aquele grito de socorro num banheiro
eu completamente drogado, com a cabeça cheia de crack. E mais que isso, é um Deus que suja as suas mãos, vai te buscar no lixo, onde você quer que você esteja. É tremendo. E ele foi lá e eu vi, aí eu comecei a sentir o cuidado de Deus. Naquele dia, eu fiz uma decisão, né? Que hoje eu estou indo para 21 anos, que bênção, né, de vida restaurada. E eu comecei a entender e aprender tudo de novo. E realmente eu comecei de novo a aprender. Começou a engatinhar. Tive que aprender a comer, tive que aprender a dormir, porque eu não dormia, né, era tudo desordenado. Então foi mesmo um cuidar. E essa a moça que me levou para a igreja, né, hoje é minha esposa, é a Patrícia. Podia ser louco, mas era burro eu não era, não. Então a gente começa um namoro diferente, porque quando eu fui questionar o pastor sobre o namoro cristão, ele falou: olha, Bruno, tá dando certo do seu jeito? Continua fazendo as coisas do seu jeito. Eu falei: caramba, aquele dia eu quis matar o pastor, sério? Porque ele foi direto na minha ferida. Eu quero fazer as coisas do meu jeito, né? E tá tudo errado. Eu tinha visto que não funcionava. E eu fui aprendendo assim, né? Com pessoas que me acolheram. Eu já não era tão jovem, eu tinha 32 anos de idade, né? 31 anos de idade. E a galera jovem da igreja que me acolheu, porque eu vim de uma cultura urbana, antes de ser tudo, eu sempre andei de skate. Então a galera jovem, eu criei uma identificação, acabei ficando, e eles me suportaram, né? Essa que é a real. E como é importante isso, a igreja estar de braços abertos e acolher quem está chegando, mesmo que seja um ser meio estranho. Eles acolheram, eles não quiseram saber quem era. Então, eu dou graças a isso, porque eu me senti pertencedor a uma estrutura, e eu nem sabia o que era uma estrutura eclesiástica. E eu comecei a caminhar. Eu comecei a minha caminhada, eu e a Patrícia nos casamos, sabendo que nós tínhamos um ministério juntos. Já fomos muito cedo para missões, fizemos teologia juntos, e assim foi. A gente começou a caminhar mesmo em novidade de vida, né? Realmente num novo nascimento. E ali eu comecei a dirigir casa de recuperação, né? E um belo dia... Quanto tempo você ficou em casa de recuperação? Dirigindo casa? Não, quando você antes da minha vida passada, né? Olha que a gente estava... Porque você teve um bom treinamento nessa área. Eu tive 15 internações no passado. As 15 internações, se a gente somar, dá 7 anos e 4 meses. Eu somei uma vez, porque eu tive que fazer uma bio minha. Então, deu 7 anos e 4 meses só de internação. Fora cadeia, né? Bom, foram 22 anos, Helene, de escravidão. Do pior da escravidão. O diabo te escraviza mesmo, né? Ele te faz transforma promessas bonitas, mas por lindo. trás. A gente brinca que o diabo dá com a colher, mas quando tira com a conta. Sim. Ou seja, a conta veio muito pesada, uma conta que eu não tinha condições de pagar, né? A conta de todos os anos vivendo dissolutamente, todos os anos vivendo naquilo que eu achava que era legal, que era certo, e depois se transformou numa sentença, numa pena que eu vinha arrastando pela minha vida. A conta veio de uma forma que eu não podia pagar. Então eu só ia acessar essa conta ou completamente louco ou completamente morto. Sim, né? Porque é o destino. E aí eu me deparo com alguém que pode pagar minha conta. Amém. Que é Cristo Jesus. Amém. O único que pôde pagar aquela conta impagável, né? Aquela parábola do servo incomplacente, né? Eu fui perdoado de uma dívida que eu não poderia pagar nunca, né? E eu aprendi que eu não servia para mais nada. Eu entendi para que eu servia. Então eu tenho que fazer isso. Simples assim. Eu sempre fui uma pessoa muito complicada. Muito. Eu sempre compliquei, eu sempre teorizei, eu sempre dei porquês e questionamentos em tudo. E eu parei de fazer isso. Eu procurei viver simples. Então, qual que é a minha direção? O que Jesus faria no meu lugar?
Né? Qual seria a atitude de Jesus nessa determinada situação? E hoje eu procuro fazer mesmo que aquilo me custe poxa, eu não gostaria de fazer isso, né? E aí, porque você mudou de dono, né? Sim. Na realidade, mudei de dono. Eu voltei para o meu módulo original, né, para o meu verdadeiro dono. E aí eu passei a servir a Deus, fui pastor de jovens numa igreja. Quando eu estava pastoreando uma igreja, em 2007, eu era pastor de jovens aqui na Zona Sul de São Paulo. A gente tinha lá um grupo legal de jovens, uns 60 jovens, montei pista de skate dentro da igreja, aquele negócio, né? Aí eu fui para uma missão, eu e minha esposa. Quando voltamos dessa missão, que foi em Picos, no Piauí, a igreja falou, nós queremos te mandar para Maputo, na África. Uau. Daqui a 3 meses. Pode, tenho que fazer meu passaporte, porque eu perdi. Então, fui para a delegacia fazer perca e extravio de documento. Aí, Eleni, gente que está assistindo, olha, se não fosse trágico, seria cômico. Hoje a gente está risado. Eu fui para a delegacia, o delegado me conhecia, chegou para mim e falou... Você era velho de casa? Não, ainda bem que ele não me conhecia do passado, ele me conhecia daquele tempo de pastoreio até, eu era pastor local, então ele chegou para mim e falou, pastor, tem um mandato de prisão de 10 anos atrás, de 1997, você está sendo procurado há 10 anos. Que coisa. Aí ele falou para mim, o que eu faço? Eu falei, olha, o que você faz eu não sei, eu sei o que eu vou fazer, eu não vou sair correndo, não tem mais cabimento. Então, você me prende e eu vou pregar na cadeia. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui para a cadeia. Deve ter se assustado ele até se com a assustou, sua reação. mas na realidade era assim, eu falei, você faz o seu trabalho, eu faço o meu. E eu fui para aquela cadeia, Eline, que não tinha uma cela de crente, era um CDP, lá em Barueri, já desativado. Pequeno, com 8 celas, mas 134 pessoas. Uau. 140 e poucas pessoas. E ali eu comecei a pregar. Aconteceu uma situação que eu tive que intervir, tive que orar com uma pessoa, e ali não parou o meu ministério. Foram todos os dias que eu fiquei preso lá, o cara que era o carcereiro, ele abria a minha sala para mim ir orar por todo mundo e começar o dia assim. Pois é. Então lá a gente pôs uma igreja, pôs um grupo, pôs estudo bíblico. Eu falo porque a igreja me acompanhou nisso, a igreja acreditou em mim, a igreja chegou e falou, não, espera um minuto, ele está pagando por um erro do passado, normal. Hoje a gente está junto, vamos pagar junto. Que bênção, hein? Que igreja com uma visão realmente de mas Cristo. essa que é a igreja. Alguns, lógico, te julgam, falam, ele fez alguma coisa errada, mas eu sempre fui muito transparente. Eu nunca tive agenda oculta. Né? A minha agenda sempre foi uma agenda aberta. É a agenda... A única, na realidade, para não falar que eu não tenho agenda oculta, eu tenho, que nem eu conheço. A agenda de Deus. Bom, em suma, ali, na primeira semana de prisão, o capelão prisional veio me visitar. Capelão prisional, Claudinei, se você estiver escutando isso daí, te amo, pastor. Ele é pastor nos Estados Unidos, pastor nosso nos Estados Unidos. E o Claudinei se formou em teologia comigo, veio me visitar e falou, Brunão, fiquei sabendo. Eu falei, pois é, acontece, né? Fruto do pecado. Ele falou, cara, olha só, eu vim para passar a capelania da cadeia para você porque eu não estou tendo tempo. Eu olhei para ele e falei, cara, olha para mim, eu estou preso aqui. Né? Aí ele falou, pois é, olha que bênção, um ministério, uma capelania full time dentro da cadeia. Mais louco que eu, né? Com certeza, full time. Mas olha só, graças a Deus eu encontro no meu caminho pessoas mais loucas do que eu. Minha esposa, bem mais louca do que eu. Paty, desculpa, ela está assistindo, mas bem mais louca, porque é uma pessoa normal, que resolve investir, porque o Espírito Santo de Deus, porque Jesus fala para investir naquela vida, ela tem que ser muito louca. Né? Uma pessoa que fica fazendo capelania hospitalar durante 40 anos, tem que ser doidinha. Né? E aí Deus vem colocando pessoas mais loucas do que eu, ou tanto quanto, isso que está dando certo. Né? E ali eu peguei a capelania daquilo, e depois daquilo eu nunca mais deixei de, sempre que eu vou procurar estar dentro de uma cadeia. E
Da onde todo mundo foge, não é? Isso. Todo mundo quer fugir de estar lá. Não, é muito legal, porque antes a minha cara era fugir da cadeia. Hoje eu não vejo a hora de entrar. Que coisa. Eu não vejo a hora de entrar, porque ali está o nosso povo. Ali está o povo que eu pastoreio. E, gente, vejam, isso é capelania, porque você tem que ir ao encontro das pessoas, você tem que conhecer este povo a quem você vai ministrar. Você tem que falar a língua deles, saber a cultura, para que o evangelho seja acessível a eles. Não adianta você chegar com uma pregação de igreja que eles talvez não consigam entender e já rechacem no ato. Eu acho que tem que ter a química, né? Você tem que ter o entendimento do campo que você está pisando, do terreno, das pessoas que você está falando, né? Você tem uma comunicação que alcance. Então, por exemplo, eu por ter sido preso, talvez tenha uma empatia até um pouquinho maior do que não foi. Não digo que o capelão tem que ser um ex-presidiário. Não, de forma alguma, porque o Espírito Santo que atua na Helenise, atua em mim, atua em você. Exatamente. Né? Então, sim, o capelão tem que ser um cara disposto a ir aonde as outras pessoas não querem ir. Né? A entender que aquelas pessoas que estão em sofrimento, né, precisam mais de você do que qualquer outra coisa. Então, hoje, eu arrisco falar que um capelão dentro do sistema prisional, ele é mais querido do que uma parte de enfermagem, de um advogado. Ele é muito solicitado, porque nós carregamos, além de gotas de esperança, nós carregamos conosco a salvação. Sim. E porque somente o capelão, ou aquele que conhece a Cristo como Salvador, não só o capelão, mas aquele que é nascido de novo, pode lidar com o problema da culpa adequadamente, mostrando aquele que perdoa todos os nossos pecados, mesmo que tenhamos que pagar à sociedade aquilo que devemos, mas com uma alma leve, né, perdoada. Nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. É tremenda a verdade bíblica. E aí a gente entra naquele outro ponto da pergunta que a gente tinha, que a gente saiu do quem eu era, quem você passei a ser, por causa de quem? Por causa de quem? Por causa de Cristo Jesus. Amém. Né? Nosso Senhor, Salvador, autor da nossa vida, né? Aquele que olhou para a gente e olhou para mim dentro de uma fossa, Helene, né? E falou, eu quero esse cara. Como é que o cara pode querer? Sério, ainda bem que eu não tenho a parte de fazer juízo das coisas. E sempre que eu posso querer julgar alguma coisa, eu me lembro disso. Olha da onde Deus te tirou. Se você fosse Deus, você te tirava de lá? Não. Olha, vamos dizer, sem ser um cara... Escolheria alguém mais bonito. Eu vou escolher alguém mais capacitado, mais fácil de limpar, né? Olha, e mais fácil de limpar, você pega a loucura da minha esposa, por exemplo. Ela ficou um ano na igreja, eu fiquei um ano, primeiro ano de abstinência, eu fiquei tendo muita crise, eu tinha febre, eu suava, eu tinha cólica, eu tinha dores terríveis. E minha esposa ia todo dia na igreja comigo, me deu minha primeira Bíblia, me deu meu primeiro CD gospel, levava bala, água, ela levava aguinha, ela ficou me servindo. Ela foi uma capelã, uma enfermeira, ela me acompanhou, médica, Deus a usou de e me acompanha formas. Até hoje, né? A Patrícia me acompanha. Que privilégio, Patrícia! A gente fez 20 anos de casado em fevereiro. Que lindo! E 20 anos de muito bem casados, 20 anos de ministério juntos, porque nós assumimos esse ministério, essa caminhada, né, juntos. Se não fosse por ela, eu não caminharia hoje. E eu acho que vice-versa, nós caminhamos juntos. Ela não está atrás, eu também não estou... Parceiros de vida mesmo. De ali a gente fechou forte, que nem fala, né? A gente fechou uma aliança que a gente vai até... Acho que, né, dizem a lenda, né? Até a morte o separe. Então, por quem? Por Cristo. Por amor a Cristo, eu entendi que eu tinha um Senhor. Que eu não servia mais um Senhor terrível, cruel, que me tirava, né, tudo que eu poderia
ter, ele me dava, ele me acrescentava, ele queria, era um Senhor, eu passei a servir um Senhor que queria que eu fosse livre. Gálatas 5:1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. E essa é uma das palavras que eu mais prego dentro da palavra. Amém. Amém. Gálatas 5:1. Porque foi para a liberdade. Porque o que é o negócio daqueles caras, e aí para o que eu faço hoje? Ok? A gente vai para a pergunta que encaminha, que é ali que a gente tem que enfatizar. Eu, na capelania prisional, eu tenho o privilégio de acessar pessoas, né, importantíssimas para Deus e para o reino, porque estão completamente expostas e abertas à palavra de Deus. E que tem sabem respeito. que elas não são, não é verdade? Sim. Elas não podem cobrar nada no sentido assim, gente, eu mereço, Deus, dá um jeitinho. Não, e apesar dos questionamentos, apesar das dúvidas lá dentro, quando você ministra a verdade, né, elas entendem que é a verdade. Não é um pastor falando, não é o próprio Espírito Santo. Nós somos aqueles que levam a mensagem. Nós somos o carteiro de Deus. E aí, você chega lá dentro, você acessa uma vida que... Quando você acessa uma vida lá dentro, você acessa toda uma família aqui fora, porque você tem... E depois essa pessoa vai sair, porque uma das coisas que eu falo lá dentro, quando eu estou ministrando, por exemplo, no raio, no pavilhão, e eu tenho que ministrar no peito, porque eu estou passando entre celas, e só com aquelas mãos para fora, né? Todas... E as mãos esperando que você toque elas, e porque elas não puderam sair para o pátio, porque elas estão na trancadura. E aí você está ministrando no raio, passando pelo corredor, você fala assim, cara, a prisão não é perpétua. A prisão no Brasil não é perpétua. A prisão um dia vai acabar, por mais sentença. Eu deveria, por causa do crime que eu cometi, dos crimes que eu cometi, eu tinha uma sentença de 130 anos de cadeia. Nossa, que o Senhor me liberou. Então hoje eu tenho... Só o Senhor mesmo. Só o Senhor mesmo. Então, por maior a pena, porque eu pegava 130, mas o máximo no Brasil que você pode cumprir é 34 anos, se eu não me falha a memória. Então eu ia sair velhinho, mas eu ia sair. Então a prisão não é perpétua. O que você vai fazer quando sair? Né? Porque o negócio não é ele ficar livre da prisão. O negócio é ele entender que tinha uma prisão, uma cadeia tão grande que levou ele para a prisão. Que boa colocação. Uma prisão foi algo que o aprisionou antes. Sim. Foi o que me aprisionou. O problema não é a instituição carcerária onde eu me encontro, que não corrige ninguém. Né? E eu não falo só brasileiro. O cara vai para lá, ali é um depósito de gente, aonde o crime, a facção comanda, aonde alguns diretores tentam ainda se desdobrar e fazer o que o Estado não faz, mas você, num senso comum, você tem uma população carcerária largada dentro de um cubo de concreto, ou seja, temos 800 mil pessoas hoje privadas de liberdade, das quais boa parte poderia não estar ali. Então, hoje, eu visito vários estados, vários presídios no Brasil e fora do Brasil, e eu fui a um estado que o slogan tinha um outdoor que falava assim, bem na frente de um dos presídios que eu visitei, mais 6.400 vagas, postos, lugares no presídio. Né? Poxa, criamos mais 6.400 lugares no presídio. Cara, isso é uma propaganda negativa para mim. Cria 6.400 vagas na escola, numa creche, num hospital. No presídio, não. O presídio, a propaganda deveria ser, fechamos 3 presídios, fechamos 6.400 presídios. Não é? Então, porque o nosso trabalho lá dentro é levar... Não só o que o Estado não leva, porque o Estado não tem condições de levar a Cristo. Por melhor que seja, você vai numa prisão na Suíça, eu visitei prisão em Lyon, na França, eu visitei algumas cadeias que todo ano eu vou na Califórnia. Então são 3 prisões que eu visito sempre lá, que é Sentinela, Pelican Bay e Calipatria, que é a maior prisão da Califórnia, Leaven Fork, que são prisões acima de 20 anos, de pena ou prisão perpétua. Uau. E
o que acontece lá dentro, né? Você tem uma população que está fechada, não tem perspectiva. O Estado não pode dar o que o capelão... A gente tem que se dar o devido valor. Você, cristão, você tem que se dar o devido valor. Você tem algo que o mundo não precisa para viver, precisa para existir toda uma eternidade. O médico não pode dar o que a gente pode dar, não desmerecendo a classe médica, pelo amor de Deus, que hoje são heróis, né? Os nossos heróis vestem capas brancas de médicos e enfermeiros, mas não desmerecendo essa classe, não desmerecendo um psicólogo, não desmerecendo um psiquiatra, mas nós capelões, nós cristãos, né? E a gente fala evangelista, cristão, capelão, o que for, porque o Senhor nos deu um comissionamento, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Fazer discípulos em todo lugar. Em todo lugar é todo lugar. A nossa missão é uma missão urbana, a nossa missão é uma missão transcultural. Ela acaba abrangendo tudo isso. A nossa missão é uma missão com família, porque você não só mexe com detento, você depois vai lá fora e vai falar... Olha, eu acompanho o seu filho, você não fica levando e trazendo informação, mas eu gostaria de saber se está tudo bem com vocês. E a igreja se envolve né, de uma maneira, então hoje nós assistimos algumas cooperativas, e eu tenho o privilégio de trabalhar no instituto que se chama Humanitas 360 Graus. Ótimo. O pessoal do Humanitas deve estar assistindo. Eu fui lá, gente, e é um trabalho lindo, vale a pena conhecer. E aqui pertinho. Aqui do lado, agora a gente está mudando para um prédio maior. Nós implantamos, nós fazemos um empreendedorismo atrás e além das grades, ou seja, nós implantamos cooperativas, né, de costura, bordado, crochê. Mostra um pouquinho o que você trouxe. Esse é uma dos produtos da Tereza, que é a marca, né, de coisa. Então as meninas... Conta o que é Tereza. Então, Tereza... é verdade, né? Tereza, para quem não sabe, era a corda que a gente fazia aquela trança de lençóis para poder fugir da cadeia. E hoje nós ressignificamos, né? A Patrícia Vilela, que é a presidente desse instituto, ela muito sabiamente, direcionada por Deus, uma cristã, amiga minha, ela teve essa sacada, eles tiveram essa sacada no início de fazer com que essa corda que era usada para fugir da cadeia, hoje fosse essa corda que é usada não para fugir daquilo que te aprisionou antes da cadeia. Ou seja, daquele estilo de vida. E aí nós temos aqui uma bolsa, né, por exemplo, ela é feita de um feltro não tecido, ela é de garrafa PET. Então é muito legal. Aqui, para fazer uma bolsa dessa, você bota 55 garrafas PETs que foram tiradas do meio ambiente. Você tem, então, uma bolsa sustentável. Mas ela é sustentável por dentro também, porque ela tem uma alma. Ou seja, ela tem aqui, se você adquire um dos produtos, você não vai ver, mas você vê, tem um monte de coisinha escritinha aqui, você tem uma mini bio, que é a história de uma das mulheres que fizeram essa bolsa. Então você vai levar para casa a história de uma ex-detenta completamente ressocializada, empoderada, no empoderamento feminino mesmo, colocada ali como mulher empresária, né? Elas produzem a renda reverte todas para ela. Aí elas têm uma série de coisas, por exemplo. Elas fazem... Aí eu trouxe... trouxe tudo. Aí você tem o crochê que elas fazem, que é lindíssimo. Em todos você tem tanto a frente, né, como você tem o verso, a história cada uma de uma das meninas. Você vai levar. E o pessoal que compra, eles não tiram. Porque isso daqui, por exemplo, é um jogo americano que vai na sua mesa. Imagina você dar um jantar, e eu vi mesas de pessoas queridíssimas, né, que deixam a tag... De propósito virado para cima, porque elas convidam para o jantar e a pessoa vai ver aquilo ali. Poxa, Jane, olha, minha infância foi muito sofrida. Eu e meus 3 irmãos vivíamos com um pai alcoólatra que maltratava muito. Essa é da Jane, que é a presidente da nossa cooperativa, que está lá.
Então, aqui tem as bios e você pode acessar isso comprando um dos produtos, né, da Casa Teresa. Agora, não é da Teresa só vale a pena. essa parte recreativa, artesanal, social, mas o papel do capelão ali vai além. Isso, porque eles me contrataram realmente para fazer essa parte de capelania, fazer esse atendimento psicossocial mais espiritual. Né? Então, olha só, esse Instituto Humanitas 360 Graus, entre os outros projetos que ele tem um outro projeto que se chama Lab 360. O Lab 360, por uma grande doação, abasteceu na pandemia os presídios com mais de 300 computadores. Coisa. Onde puderam ser feitas por causa do fechamento total das unidades. Que oportunidade, não é? Foi uma oportunidade de Deus, providência. Deus. Porque iam ser doados para fazer a EAD, ensino à distância, né? E aí entra a pandemia, eles passaram a servir para fazer visita virtual, acompanhamento jurídico, e eu peguei um dia que até hoje eu faço, terça-feira, eu faço uma capelania digital. Pasmem, um computador dentro de um presídio com Wi-Fi, com internet e um pastor pregando. Eu tive esse privilégio, agradeço ao Humanitas, agradeço toda a equipe, né, porque me proporcionou Deus a entrar. Né? Não falo a mim, para mim foi um privilégio ser o único capelão a poder entrar no sistema prisional em 2 anos. Em 2 anos. Que coisa. E aí, por causa da informática, por causa disso daí, a gente entra, a gente prega a palavra, faz uma capelania digital. E eu pregava em São Luís do Maranhão, estando aqui em casa. Onde nós temos São Luís do Maranhão, nós temos uma cooperativa que se chama Cuxá. O nosso voluntário, nós temos uma gerente lá, mas o nosso voluntário, né, que a gerente é a Conceição, mas o nosso voluntário é o reverendo da primeira presbiteriana do Maranhão, reverendo Ivan José. Que quando eu ligo para ele, eu falo, eu liguei, a gente precisava lá de um voluntário lá dentro, também para fazer essa parte de capelania. Eu falo, reverendo, o senhor pode me arrumar, né, um seminarista, o senhor pode arrumar alguém da sua igreja, o projeto é assim, contei um pouco do projeto, ele falou, Bruno, não quero saber, eu vou. Eu falei, não é pro senhor. Ele falou, não, eu vou, eu tenho no coração, meu coração está queimando, eu preciso. E ele, um capelão assim, o reverendo Ivan é um tesouro para a capelania. Né? E ele tem atendido todas aquelas mulheres nossas cooperadas, as famílias fora. Né? E é encantador, porque um pastor muitas vezes pode se acomodar dentro da igreja, do seu gabinete, com os cultos, estudos bíblicos e muitas atividades que podem acontecer dentro de uma igreja, mas eu costumo usar uma linguagem falando que a igreja muitas vezes só engorda. Ela não cresce, porque para crescer ela precisa de exercício, de exercitar a sua fé e fora dos seus muros. Então, graças a Deus pela vida do reverendo Ivan. É um parceirão, deve estar assistindo, reverendo, valeu. E a igreja no Maranhão se envolveu não só a primeira, como outras igrejas, né? Queridos lá que me receberam, na outra igreja lá, ali no Calhau, por exemplo. Aí o organismo em igreja se envolve. Isso que é legal. Eu tenho uma utopia, né? Eu sou um pouco utópico em achar que a igreja tem que se envolver nisso. A igreja não pode. Olha, foi feito um estudo que o dinheiro de aluguel mais jogado fora é o de igreja. Porque aluga por um mês todo e usa 2, 3 vezes por semana. Nossa, que horror, não é? Que desperdício. Para um serviço de capelania, abra sua igreja. Se você não sabe o que fazer, abra para um grupo sei lá, de alcoólicos anônimos, narcóticos, qualquer coisa. Ou monte o seu próprio grupo. Né? Empodere os seus líderes para poder trazer projetos para dentro da igreja. Sabe que isso nós estamos fazendo aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu elaborei um curso que contou com o apoio do reverendo Arival, reverendo Hernandes e vários outros pastores aqui da igreja, e você também gravou um curso chamado Cuidando Uns dos Outros, a Igreja no Pastoreio. E o alvo justamente é este, de
chamar a atenção da igreja para a sua missão urbana, e dar vários modelos de missão urbana e despertar a igreja para então capacitá-la para a área específica que cada um escolher. Então, nós queremos ter muita gente ajudando você lá no seu ministério. E só uma coisa, Bruno, nós teremos aqui o nosso primeiro Congresso Nacional do CPC, Conselho Presbiteriano de Capelania, pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Será nos dias 5 a 7 de maio. Você pode se inscrever rapidamente, porque nós teremos vagas limitadas, mas onde nós vamos estar aqui mostrando o que é capelania, o que você pode fazer nesse ministério. Então, se inscreva, e Bruno vai estar aqui também dando a sua oficina. Teremos as mais diversas áreas. O preço é baratíssimo, estamos cobrando R$150, incluindo os almoços. Então, imagine, é nada, porque o Supremo Concílio, através do Conselho Presbiteriano de Capelania, está arcando com todo o custo do Congresso. Então, inscreva-se correndo, vá lá para o e-inscrição, coloque lá o CPC, Conselho Presbiteriano de Capelania, do Supremo Concílio. Logo teremos também no portal da IPB, e você deve vir e levar essa visão linda para a sua igreja. E antes do Bruno dar a sua palavra final, eu quero também apresentar para vocês um trabalho que nós estamos fazendo com a capelania hospitalar. E vamos trazer aqui o depoimento de uma irmã aqui da igreja, a Lu. Um vídeo muito rápido, mostrando a falta que a capelania fez nos hospitais durante o tempo de pandemia. Nós tivemos, talvez, alguns dos nossos hospitais nos permitiram continuar normalmente, outros com redução também de setores por causa da pandemia. Mas fez muita falta para muitos pacientes, familiares e profissionais da saúde. Assista o depoimento da Lu agora. Então eu fiquei sozinha, não podia receber a visita dos meus familiares, do meu marido, dos meus filhos, de ninguém. E a presença diária, através de ligação, orações e mensagens do capelão Marcelo foi fundamental para mim. Olá, eu sou a Luciana. A minha experiência pessoal com Covid se deu no início de 2021, onde eu passei por 2 internações, a segunda em fevereiro, que durou mais de 2 semanas. Isso acarretou o fato de que eu não pude ver ninguém da minha família. Quem já passou pelo isolamento sabe como é difícil ter que ficar sozinho. A presença da capelania através do capelão Marcelo, nas orações diárias, mensagens e ligações, foi fundamental para mim, me trazendo alento, conforto, carinho e esperança. Eu sou muito grata pelo trabalho da capelania e louvo a Deus pela vida de vocês. Obrigada. Voltamos agora para a última palavrinha aqui neste programa com o reverendo Bruno Taioli. Bom, eu queria agradecer novamente, mas eu queria te agradecer, você que está assistindo esse programa, você que está investindo no seu tempo, né? A gente assiste tanta coisa hoje, né? Eu fico bobo, porque às vezes eu pego o celular e eu me perco nas coisinhas. Você vê um vídeo e coisa tão boba, né? Compartilha esse vídeo com pessoas que você sabe, né? Cara, tem tanta gente que pode estar tendo esse problema, pode ter alguém preso nesse momento. Eu não digo só preso numa cadeia, mas numa prisão das drogas, uma prisão de qualquer vício, e pode estar acessando, e esse vídeo pode estar ajudando, ou a gente. E eu queria te fazer um convite, mas eu queria te convocar a igreja a vir nesse congresso, né? Eu acho que vai ter tanto nas plataformas, mas venha presencialmente. Venha nas oficinas que vão ter. Esse congresso, né, de capelania vai ser especial. Venha conversar comigo ali, você vai poder acessar. E eu convido em especial, por exemplo, os profissionais desse meio, advogados, juízes, venham. Sabe que tem informações internas
que eles não têm e a gente pode abastecer essas pessoas. Por exemplo, existe uma coisa que se chama pena-multa, Helene. A pena-multa é assim, a pessoa, a mulher, eu lido muito com mulher encarcerada hoje, ela cumpriu 10 anos de cadeia, ela sai da cadeia com o seu tempo de prisão cumprido, mas ela tem que pagar para o Estado. Então ela sai com uma dívida de 40, 50 mil reais. Isso o povo não conhece. Então venha ter acesso. Eu desafio você a ver no Congresso. Vamos conversar, convide, desdobra isso, vai à frente, faz sua missão dessa forma também. Muito bom, Bruno. Muitíssimo obrigada pela sua participação, foi preciosíssima. E muita gente aqui está escrevendo e agradecendo muito, dizendo que Deus é um Deus muito forte, Deus abençoe, Amém. Muito inspirador, uma bênção. Muito obrigada, gente, pela sua participação e convido você a continuar conosco nos próximos programas, todas as sextas-feiras. Bruno, muito, muito obrigada. Deus te abençoe muito. Amém. Obrigado a vocês, obrigado a todos. Deus abençoe. E desdobrem esse vídeo aí, manda pra frente.